No fim do século XVII, com a saída dos holandeses do Brasil, a economia baseada no açúcar entrou em crise. A colônia precisava funcionar e Portugal precisava que ela funcionasse. Foi nesse período que descobriram ouro por aqui, principalmente na região das Minas Gerais. E a coisa estava até indo bem. Por exemplo, a população do Brasil nessa época saltou de 300 mil para 3 milhões de pessoas. A capital também, que antes ficava em Salvador, passou para o Rio de Janeiro, que ficava mais perto do ouro. Toda essa estrutura estava funcionando muito bem. Bem demais, aliás. Opa! Peraí. Portugal viu aquilo tudo e tentou arrumar algum jeito para ter um pouco daquele ouro. Um pouco. De começo eles criaram as casas de fundição. Basicamente todo o ouro coletado era levado para as casas de fundição, derretido e transformado em barra. Dessas barras, Portugal exigia o quinto, 20% de todo o ouro coletado. Mas o tempo foi passando e o pico da coleta de ouro foi diminuindo. Consequentemente, a arrecadação de impostos de Portugal foi baixando. Por isso eles criaram a captação. Agora a colônia teria que enviar 1.500 kg de ouro para a metrópole. E caso não enviasse, seria instituída a derrama, basicamente confiscar os bens da população. Acontece que o ciclo do ouro estava acabando, e os desejos do rei de Portugal não estavam mais sendo satisfeitos, e alguns diziam que ia ser cobrada a maior derrama de todas, que levaria todo mundo à falência. Por isso, uma galera inspirada nos ideais franceses iluministas e revolucionários, inclusive Joaquim José da Silva Xavier, apelidado Tiradentes, eu já falo dele, formou um grupo que mais tarde ficou conhecido como Os Inconfidentes. As principais intenções deles era ficar livre dos impostos da coroa, tornando Minas Gerais independente de Portugal para instaurar uma república baseada nos moldes americanos, resumidamente presidencialista com a capital em Vila Rica. Eles tinham até uma bandeira para o novo país, essa daqui, tá escrito Liberdade ainda que tardia. Inclusive essa é a bandeira de Minas Gerais hoje, só que contra a cor. Enfim, voltando. Quase todos os Inconfidentes tinham alguma dívida muito grande com a coroa. Eles pretendiam que a revolta acontecesse no mesmo dia da derrama. Mas havia um dedo duro no meio deles. Joaquim Silvério dos Reis traiu o movimento em troca do perdão das suas dívidas. Então a derrama foi suspensa, o que fez com que o movimento esvaziasse e alguns começassem a ser presos. Daí, Tiradentes, que era um minerador militar e dentista, por isso o apelido, saiu de Minas e foi pro Rio, a capital, mas não para fugir, e sim para conseguir mais pessoas pro movimento. Mas não deu outro. Em pouco tempo Tiradentes também foi preso, e isso foi de vez a pedra no caixão do movimento, já que Tiradentes era meio que líder da parada. Não formalmente, mas ele era o que dava mais gás, e sem ele, e principalmente o que aconteceu depois, o movimento acabou. A princípio, 12 deles foram condenados à morte, mas por causa de um decreto da Rainha de Portugal, 11 conseguiram perdão real e foram exilados para a África. 11. Apenas um dos 12 não pediu perdão e manteve suas ideias até o fim, é claro, Tiradentes. Então ele permaneceu condenado à morte. E assim aconteceu, ele foi enforcado em praça pública no Rio de Janeiro e depois morto, decapitado e esquartejado. Sua cabeça foi exposta em Vila Rica e os pedaços de seu corpo foram espalhados pelo caminho que ligava o Rio até Minas. Indo um pouco mais para cima no mapa do Brasil, encontramos outra situação na Bahia. Lembra que alguns anos atrás a capital tinha sido mudada de Salvador para o Rio de Janeiro? Então, isso causou sérios problemas para a Bahia, já que por isso Salvador perdeu recursos e pessoas que foram indo para o Sudeste, o que causou uma crise administrativa gigante na cidade. Além de tudo, Portugal estava pegando pesado nos impostos, era praticamente impossível comprar comida, então as ideias separatistas se propagaram logo por lá. Diferente do que aconteceu em Minas, a Conjuração Baiana foi protagonizada pelas classes populares, a galera mais pobre, negros, escravos e até mesmo brancos, claro, pobres. Por isso também ficou conhecido como a Revolta dos Alfaiates. Também tinha algumas pessoas da elite, mas eram a minoria. Eles foram também influenciados pelo iluminismo francês, mas o modelo republicano escolhido foi o do Haiti, que tinha ficado independente da França recentemente em uma revolta liderada por negros e que também aboliu a escravidão lá. E era basicamente isso que eles queriam. Um governo republicano e democrático, sem escravidão ou preconceito, com o livre comércio, abertura dos portos e um aumento no salário dos soldados. Só que alguns dos membros do movimento tomaram uma atitude precipitada. Eles foram distribuir panfletos na cidade espalhando suas ideias, e isso foi o suficiente para alertar as autoridades. Por isso, 49 foram presos e, enquanto alguns foram para o exílio, os mais pobres foram condenados à morte. 4 deles. E assim como Tiradentes, foram esquartejados e tiveram os pedaços de seus corpos espalhados por Salvador. Bem, as duas revoltas não tiveram sucesso. Portugal continuou governando o país e só fomos ficar independentes algumas décadas depois, mas com um governo monárquico. Os 5 mártires das duas revoltas ficaram esquecidos durante esse tempo, até a proclamação da República.
Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas para resumir aqui, a república foi fruto de um golpe militar, e a maioria da população era a favor da monarquia e tinha o imperador, Dom Pedro II, como herói nacional. Os militares precisavam de apoio popular, então tentaram trocar essa figura do herói. Como a escravidão tinha sido abolida há pouco tempo e ainda rolava muito preconceito racial, eles descartaram os 4 mártires da Conjuração Baiana. Sobra quem? Isso mesmo, Tiradentes. E calhou bem pra ele, já que o Tiradentes era militar e era bem povão, sabe? Bem popular entre a galera mais pobre na época dele. Tudo isso pra trazer a imagem pro povo que os militares sempre querem o melhor pro Brasil, coisas do tipo. Pro povo mais pobre ter uma espécie de aceitação com a república. Outra coisa legal de se falar, olha essa imagem de Tiradentes. Agora olha essa imagem de Jesus no modelo europeu. Então, essa foi uma das estratégias adotadas também, colocar Tiradentes bem semelhante a Jesus, para, de novo, causar aceitação popular. Muito, mas muito provavelmente ele não era assim, até porque ele era militar e não podia ter cabelo ou barba grandes, e também eles geralmente raspavam o cabelo das pessoas nas prisões portuguesas. Mas enfim, a carapuça serviu e hoje Tiradentes é considerado um herói nacional, um herói da república, e todos esses caras, tirando os traidores, é claro, foram muito importantes, mesmo que ideologicamente, para os rumos da história do país. É isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, acho que